Essa é a nossa 10ª aula e é muito proveitoso tê-lo aí do outro lado. Gosto de frisar isso. Irmãos, na página de número 89, iniciando o capítulo de número 4, o ministério em Judéia, o ministério na Judéia. Bom, Jesus Cristo, reconhecendo que sua crucificação estava próxima, aproveitou o tempo que lhe restava preparando os 12 apóstolos para enfrentar os desafios quando ele regressasse ao Pai. Ele sabia da existência de judeus que queriam matá-lo, mas isso não impediu de cumprir seu ministério, divulgando as boas notícias do reino de Deus. A fonte de águas vivas. Em Jerusalém, durante a festa de Sukkot, ou festa dos tabernáculos, festa anual judaica em comemoração aos dias vividos em tendas no deserto do Sinai após a libertação do Egito, ou de Mitzraim, lembrando que a festa de Sukkot, a festa dos tabernáculos, ela é celebrada até hoje em Israel. E um detalhe aqui, apenas um detalhe um pouco indigesto. Vocês se lembram o que aconteceu no dia 23, no dia 7 de outubro de 2023. Israel foi atacado por um grupo terrorista chamado Hamas e foi justamente no encerramento de uma festa de Sukkot, de uma festa de tabernáculos, justamente num Shabat, né? Só para um conceito para dar para vocês. Então Jesus foi ao templo e, aproveitando-se do ritualismo judaico, em que os sacerdotes traziam águas do tanque de Siloé em um jarro de ouro e a derramavam sobre o altar, começou a ensinar o povo que ele era a fonte dessa água viva. João capítulo 7, verso 38 e verso 39. Vocês se lembram, o último dia de festa, ele fica em pé dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Estão lembrados? O Senhor estava ciente da falsa religiosidade farisaica que levava as pessoas a serem reféns do legalismo e cerimonialismo, valorizando assim mais a forma do que a essência. Hoje é um grande risco, né? E acontece em várias igrejas, só está sendo valorizado a forma e não a essência. Hoje é muito estética e pouco ética, né? Diante desse quadro, Jesus clama: aquele que tem sede, vem até a mim e beba, apresentando-se como o único capaz de saciar a verdadeira sede da humanidade. De fato, apenas Jesus é capaz disso. Ele já havia dito isso para a mulher samaritana: olha, se você beber dessa água aí, você vai voltar a ter sede. Mas a água que eu lhe der, se você beber dela, se provar dela, você nunca mais terá sede. Estão lembrados disso, né? Assim como já havia se revelado à mulher samaritana, reforçava agora essa metáfora. Na continuação de seu discurso, o mestre afirma: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Quando Jesus fala isso, João 7,38, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, gente, a classe religiosa, a classe farisaica está escutando ele falar isso daí. E quando Jesus diz, como diz a Escritura, é como se ele falasse, traduzindo: olha pessoal, quem crê em mim, como o Antigo Testamento está dizendo, como a palavra que vocês lê todo dia, com os textos que você lê todo dia, como a Taná de vocês que vocês lê todo dia, tá? Como a Torá que vocês lê todo dia, começando no Gênesis, terminando em Malaquias, vocês lê todo dia isso daí. Vocês recitam toda hora, vocês vão no muro, hoje, se fosse hoje, né? Vão no muro das lamentações e recitar a Bíblia, sinagogas. É fácil você encontrar em Israel, em Jerusalém, por exemplo, pessoas que andam no meio da rua, segurando uma Bíblia na mão, tá? Evidentemente, e citando a cada passo que dá, cita um texto, cita uma frase, cita um verso das Sagradas Escrituras. Então, Jesus está dizendo o seguinte: o que adianta se vocês lerem todo dia isso daí e vocês não compreendem? E se para crer em mim, vocês têm que crer no formato como ensina as Escrituras. É necessário que vocês creiam dessa forma. E eles não entendiam, não compreendiam exatamente o formato
da crença que eles deviam ter em Cristo, que estava exarado nos seus escritos estes que eles liam exatamente todos os dias. Então, o Salmo 1, eu acho que ele se encaixa aqui de maneira perfeita. É bem-aventurado o varão que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, tá certo? Então não basta ler a lei do Senhor. Tem o conhecimento teológico, tem o conhecimento intelectual. A Bíblia tem que ser meditada. Meditada, qual é o sentido dela? Leia a Bíblia e permita com que a Bíblia leia você também. Permita com que a Bíblia mude você, transforme você ou fale com você. E na página 90, João 8:12, Jesus traz um ensinamento sobre a luz do mundo. Na página de número 91, eu acho interessante quando ele ensina sobre o bom pastor que dá vida por suas ovelhas. E tem um texto, aqui tem o bom pastor, tem um pequeno gráfico aqui na página 91, como eu citei. De um lado está o bom pastor e do outro lado está o mercenário. Nós vemos a qualidade de um bom pastor e a qualidade de um verdadeiro mercenário. E quando Jesus diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, muita gente de bate-pronto, acho que muita gente já até pregou isso daí, não sei se você já pregou, já anunciou isso daí, muita gente diz que esse mercenário é o diabo, esse ladrão que veio para matar, roubar e destruir, mas na realidade não é. A comparação que Jesus está fazendo ali é entre um verdadeiro pastor e um falso pastor. Então, na concepção de Jesus, o falso pastor, ele é um mercenário. Ele rouba, mata e destrói. Na concepção de Jesus, o falso pastor, ele não entra pela porta das ovelhas. E quem é a porta? A porta é o próprio Cristo. Então, o falso pastor, ele pode até entrar, mas ele entrou pelo telhado. Ele entrou pela janela, quem sabe, entrou pela porta dos fundos, mas o bom pastor, ele entra pela porta das ovelhas. As ovelhas conhecem a voz dele, ele conhece a voz das suas ovelhas. E outra coisa, Jesus também ensinou, em João capítulo 10, essa parábola, que o bom pastor, ele não deixa que o lobo se aproxime da ovelha. E o falso pastor, o mercenário, quando vê a ovelha sendo tragada, sendo ferida, sendo machucada pelos lobos, ele foge. Então Jesus está dizendo, o falso pastor é covarde. É verdade? Enfim. Jesus ensina também a missão dos 70, na página 92. Aqui tem um retorno dos 70, na página de 93. Até nesse retorno tem um fato interessante, que os discípulos, todo feliz, todo alegre, para dar o relatório para Jesus, dizendo, olha, Senhor, pelo teu nome os demônios estão se nos submetendo. Jesus deixa claro, olha, não se alegrem pelo fato dos demônios lhes se submeterem, mas alegrem pelo fato de vossos nomes estarem arrolados nos céus. Isso é muito importante, esse ensinamento de Jesus. Na página 93, temos acusação de blasfêmia contra Jesus. Tá? Após expulsar um demônio de um homem mudo, muitos se maravilhavam, mas alguns ousaram dizer que Cristo havia feito um milagre através de Beelzebu, gente. O príncipe dos demônios, Satanás no caso. Outros pediram que ele lhes desse um sinal do céu. O Messias respondeu-lhes, mostrando que um reino dividido, tá? Ele não pode subsistir, que uma casa dividida contra si mesmo cairá. Lucas capítulo 11. Mesmo no reino de Satanás, se não houver ordem, olha só que coisa, propósitos fixos e concordância, não subsistirá. A própria lógica leva-nos a perceber que tal atitude só tende a falhar miseravelmente. Jesus explicou que o que ele acabara de fazer de maneira nenhuma era segundo o comando do reino das trevas, mas era por meio do dedo de Deus, ou seja, da autoridade de Deus. Portanto, aquele sinal que Jesus havia operado era da parte de Deus e uma evidência de que o reino de Deus
havia chegado. E aqui que Jesus vai aplicar a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo nada mais é o ser humano atribuir, de maneira consciente, claro, a pessoa tem que estar sabendo o que ela está fazendo, mas atribuir a ação de Deus como se fosse a ação de demônios. Esta é a famosa blasfêmia contra o Espírito Santo. O único pecado, olha só, é pesado isso, o único pecado que a graça não alcança, o único pecado que o precioso sangue de Jesus não limpa. Olha só como é terrível esta questão, gente, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus enfatiza também, na página 94, o real motivo de felicidade. Jesus, ao finalizar seu discurso, uma mulher em meio à multidão, emociona-se e diz: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamastes. Lucas 11, 27. Cremos que sua intenção fora simplesmente expressar a ideia de que ser mãe de Jesus era algo maravilhoso e honroso, claro. Vemos também a primeira confirmação das próprias palavras de Maria, que declara que todas as gerações a chamarão bem-aventurada. Apesar de aquela mulher estar elogiando Jesus, sua resposta foi imediata. Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Olha só. Com essa resposta, o Salvador queria deixar claro que ele não queria elogios, mas sim obediência, e que o principal motivo de alguém se alegrar era o de receber a palavra de Deus e guardá-la no coração. Jesus vai explicar também, Lucas 11, 29, sobre o sinal de Jonas, né? A multidão ainda queria ouvir mais e continuou aglomerando-se em volta de Jesus para ouvir suas palavras como anteriormente. Lhes havia pedido um sinal do céu, agora Jesus lhe responde dizendo, olha só que palavra pesada do Senhor, maligna é esta geração. E ela pede um sinal, não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. E qual era o sinal do profeta Jonas? Jesus está usando de uma metáfora aqui. Assim como Jonas escapou milagrosamente da morte, uma figura da ressurreição, Jesus também levantaria da sepultura. Ou seja, o grande sinal que não só essa geração, mas todas as gerações vindouras deveriam ver, expectar, crer, acreditar, guardar, divulgar, é nada mais, nada menos do que a ressurreição do Senhor. Então, encerrando aqui esse ponto na página 95, uma outra questão para reflexão, a incredulidade dos judeus nos dias de Jesus foi um grande obstáculo para que muitos recebessem sua mensagem. Hoje vivemos dias em que muitos não creem na mensagem de Cristo. Até que ponto esses incrédulos afetam negativamente outras pessoas? Agora, a pior incredulidade que tem, queridos, na minha ótica, no meu ponto de vista, é a incredulidade quando alguém vive no contexto de igreja, quem sabe até um pregador, um pastor, mas não dá a impressão que parece que a pessoa não crê mais em nada? Vive como se Jesus não existisse com as suas ações, com seus atos, com seus delitos, com a forma de levar a sua vocação, levar o seu ministério. A impressão que se dá é que para essas pessoas, na ótica delas, o Senhor simplesmente não existe pela forma que eles vivem. Essa é a pior incredulidade que tem. E quando eu digo incredulidade aqui, não estou falando daquele camarada lá que nunca pregaram para ele, ou se pregaram, ele simplesmente entrou pelo ouvido, saiu pelo outro e tal. Não é dessa incredulidade em si que é a mais perniciosa, a mais virulenta, a mais viral, mas a incredulidade daqueles que se dizem ser cristãos, mas vivem como se não fossem. Dizem pregar o evangelho, mas dá a impressão que se tem que não creem em absolutamente em nada daquilo que eles mesmos pregam. Essa é a pior incredulidade que existe na minha ótica. Capítulo 5, Ministério em Pérea e arredores e sua última viagem para Jerusalém. Jesus se desloca
após sua estada em Judeia, a região da Pérea. A expressão além do Jordão significa que o Senhor foi até a Pérea e áreas adjacentes, conforme está em João, capítulo 10 e versículo 40. Então, a partir daqui, Jesus subindo para Jerusalém, onde vai começar, basicamente, os instantes finais da sua vida terrena aqui na Terra.